Meu nome é Nara Salles, sou professora associada 4, meu CIAP é o 1288360. Estou lotada no Centro de Artes, na Universidade Federal de Pelotas, e esta é a defesa de meu memorial acadêmico para professor titular no ano de 2020, no mês de agosto, em Pelotas. Vou iniciar a minha defesa com uma citação do Paulo Freire. Gosto de ser gente, porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismos. Neste momento tão difícil, eu me encontro bastante abalada e sensibilizada por essa pandemia em curso no mundo, e elaborar para ter progressão para o título de classe E, professor titular, um memorial acadêmico contempla meu corpo vivido como docente e pesquisadora em 3 universidades públicas brasileiras. A Universidade Federal de Alagoas, nos anos de 1998 a 2010, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos anos de 2010 a 2018, no primeiro semestre, e Universidade Federal de Pelotas, do ano de 2018, segundo semestre, até o presente atual, ano de 2020. E é para mim um grande esforço esse de reconstituir a minha própria existência. Essa não é uma tarefa fácil, pois o memorial ele pode ser um retrato crítico da pessoa no exercício da vida e na sua escolha profissional, visualizado por múltiplas brechas através dos tempos vividos, os quais podem possibilitar inferências ou não de suas capacidades e incapacidades. Eu estou plenamente de acordo com Boaventura. Memorial é não somente crítico, como autocrítico do desempenho acadêmico, e neste caso, intrinsecamente também artístico, pois eu sou professora e pesquisadora no campo da arte, especificamente do teatro, da dança e das artes visuais. Crítica que conduz forçosamente à avaliação dos resultados obtidos na própria trajetória dessa carreira acadêmica, que para mim se inicia no momento bem anterior à decisão de seguir uma carreira como professora universitária. Portanto, para elaborar este memorial, levei em consideração as condições, situações e contingências que envolveram a minha trajetória pessoal, acadêmica e artística. E destaquei os elementos mais importantes que, por meio dessas relações estabelecidas com as pessoas e o mundo, possibilitaram minha constituição enquanto pessoa e a construção da minha vida profissional desde tenra idade. Assim, resolvi organizar o memorial da seguinte maneira: uma introdução e dividir com o nome de movimentos, porque o movimento é muito importante para mim na área da dança e do teatro. O meu primeiro movimento se chama A Gênese do Gosto pelas Artes. O segundo movimento, a formação universitária, a universidade como compromisso social. Terceiro movimento, a atuação profissional na universidade como forma de confirmar o compromisso social. Quarto movimento, produção artística e intelectual. Quinto movimento, gestão. E, finalmente, aspectos inconclusivos, novos horizontes, intenções e propostas. Eu tive a oportunidade, ao pensar e elaborar este texto, de poder compreender que a memória e os registros sequenciais não são trabalhos simples. Afinal, a memória não é simples repositório de lembranças, supõe estruturação e organicidade. Não só armazena e evoca, mas seleciona e prioriza o que guardar, o que evocar. E esta ação acontece de variadas maneiras,
os diferentes momentos de existência. Segundo Lecoq, a memória é fenômeno individual e psicológico, mas liga-se também à vida social e sua apreensão depende, portanto, do ambiente social e político. Logo, envolve modos de apropriações do tempo, supõe algum domínio de regras do discurso e a posse de imagens que falam do passado e que podem ser decisivas do futuro. E, sobretudo, nas escolhas, tendo sua gênese na infância. Assim sendo, aqueço com Bachelard. Tudo o que posso dizer da casa da minha infância é justamente o que preciso para me colocar em situação de onirismo, para me situar no limiar de um devaneio em que vou repousar no meu passado. Posso então esperar que minha página contenha alguma sonoridade verdadeiras, ou seja, uma voz longínqua em mim mesmo, que será a voz que todos ouvem quando escutam o fundo da memória. Além, talvez, da memória, no campo do imemorial. E devo dizer ainda que faço a opção para a escrita desse memorial de retomar a proposta que eu fiz para a escrita e montagem cênica prática na minha tese de doutoramento em 2004, sobre uma possível lógica não convencional e linear. Vejamos então a seguir. A citação que é longa, mas se faz necessária para um melhor entendimento do leitor e leitora nesse momento, sobre essa minha proposta que aqui agora aplico novamente. Existe no texto uma especificidade poética, característica da arte e inerente ao artista. Por vezes, durante a leitura, parece existir uma fragmentação nas ideias. Porém, procuro manter uma articulação com o eixo central da pesquisa, e, no caso, aqui, do memorial, ao longo da linha do tempo. De acordo com Clifford Geertz, a lógica é uma palavra traiçoeira e em nenhum lugar ela é mais traiçoeira do que na análise da cultura. Como a arte é um dos considerados universais culturais, sendo uma das múltiplas faces de um sistema cultural, aplica-se diretamente a este caso. Neste sentido, uma possível ideia de lógica aplicada a este trabalho poderia ser compreendida como a lógica modal, ou seja, aquela que trata das oposições à simples afirmação ou negação, explorando formas de ligação entre o que, a princípio, parece não possuir nenhuma conexão. Dessa forma, a maneira de escrever é a que se aproxima da montagem, compreendida como elementos isolados, neste caso, ideias e conceitos, com um significado, mas quando em junção com o outro, acaba por assumir uma terceira significação, distinta das duas primeiras, que as engloba e as supera. Isto significa que as ideias são desenvolvidas a partir do tema central, mas, ao se conectarem com outros pensamentos e ideias, fazem surgir ainda um outro pensamento. Então, o texto discorre livremente, porém buscando uma articulação e conexão entre o assunto surgido e o teatro artodiano. Este mesmo princípio foi e é por mim aplicado no processo de criação para a prática da cena. Sobre a montagem, como opção de método para a construção do texto e da prática da cena, advirto que o princípio decorre da descontinuidade. O fundamento da montagem vem do Oriente, do ideograma chinês. Na concepção do cineasta russo Sergei Eisenstein, montagem é compreendido como uma amálgama de hieróglifos isolados que podem criar novos sentidos, como, por exemplo, o ideograma que representa uma criança desenhado ao lado de outro que representa uma boca, dois objetos distintos, que a princípio não possuem nenhuma conexão imediata para derivar algum significado, resulta numa leitura que se traduz como gritar. Porém, o ideograma representando um pássaro ao lado do mesmo ideograma representando uma boca significa cantar. A mudança de um ideograma produz um novo significado. Essa é uma citação de Andrei, de 1989. Assim sendo, nesse memorial que apresento, aquilo que em um primeiro momento pode parecer uma digressão, na verdade, se apresenta como uma associação livre e necessária da minha escrita evocada pela memória. E me parece ser importante, na compreensão da trajetória acadêmica, averiguar aquilo que veio antes da formação escolar formal. Portanto, veremos primeiro o início dessa minha constituição enquanto pessoa,
determinante para o caminho escolhido de ser professora e pesquisadora em universidades brasileiras, o que me permitiu chegar ao ponto de escrever este memorial descritivo. Então vamos ao primeiro movimento, a gênese do gosto pelas artes. Vamos assim iniciar esse movimento. Nasci na casa da fazenda de um pequeno agropecuarista chamado Carlos Romeu Esquina, meu avô, pai da minha mãe. Fazenda que se intitulava Poço da Ilha do Capim Rosa Chá, no interior da cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Durante a infância e adolescência, sofri influências artísticas e culturais, sobretudo, de minha mãe, a filha de Carlos Romeu Esquina, uma então professora e escritora de crônicas que não morava mais na fazenda, mas na cidade, para estudar. Todos na casa me incentivaram à leitura desde muito pequena. Assim, aprendi a ler muito cedo, com 4 anos de idade, com o auxílio de minha avó Liduína, uma professora autodidata. Minha mãe fazia visitas constantes e nos levava, eu e meu irmão, hoje da área da saúde como ela, para visitar a universidade onde estudava, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e as escolas onde lecionava, pois durante o período em que fazia faculdade, lecionava biologia. Estas incursões me levaram a tomar gosto pela docência e não, em um primeiro momento, pela área da saúde. No entanto, posso adiantar que mais tarde me interessei pela saúde mental e fiz uma formação em psicanálise clínica. No entanto, inicialmente, fui arrebatada pelo ambiente escolar e as aulas de artes, sobretudo artes visuais. Dança e teatro me evocavam especial atenção. Estudávamos, meu irmão e eu, em uma escola montada perto da fazenda, muito peculiar e diferente das escolas da cidade. As turmas eram seriadas e com poucas crianças, e eu sempre podia brincar de ser professora de artes. O corpo em movimento e os processos de criação já eram de meu interesse nessa época, e fazer com que meus amigos e amigas de infância se percebessem pelo e nos corpos de forma diferente e inventar coreografias era uma ação constante, apoiada pelo professor José Maria, in memoriam. Meu avô também foi responsável pelo meu interesse acadêmico-científico, pelas artes e pela dança, pois encantou e marcou a minha infância, tendo-me encaminhado para a minha futura carreira profissional artística. Em suas falas de ventríloco, marionetes, bonecos, teatro de sombras e com as danças dramáticas e tradicionais locais. Ação essa que me envolvia com a lida festiva de labuta com os moradores da comunidade vizinha, a fazenda. E isso foi a gênese do meu trabalho, posterior com as artes e a cultura e a formação em antropologia. Interesse que permaneceu durante toda a minha trajetória de vida, pois me foi despertado o interesse pela arte e cultura, que veio a permear toda a minha vida profissional, artística e acadêmica científica. Por esta conveniência familiar, iniciei os estudos formais de dança aos 8 anos de idade, fato que futuramente me levou a optar por um curso de graduação em artes e depois teatro e licenciatura, seguida por um aperfeiçoamento e mestrado em antropologia cultural e um doutorado em artes cênicas. Optando na carreira profissional acadêmica pelo ensino, pesquisa e extensão em artes, tendo foco nos processos de criações artísticas e, posteriormente, investigando a saúde mental nestes processos. Com as pesquisas voltadas ao corpo, como compreender este que nos permite o exercício da vida e os processos de criações artísticas e suas articulações com a teoria e a prática das artes, e a partir de 2010, as conexões com a psicanálise, tendo cursado uma formação em psicanálise a partir de pesquisas realizadas no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado, com a implantação da residência artística nesse local, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Um projeto que desenvolvi pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Levando sempre em consideração a interdisciplinaridade, o que aponta Camargo, as ações pedagógicas em busca da construção do conhecimento devem ter um compromisso de redescobrir e valorizar as experiências vivenciadas por professora, alunos e alunas. Ainda neste sentido, creio que, enquanto professora, desempenhei e vivo um papel que contempla a reflexão no ensino-aprendizagem, levando em consideração a afetividade e empatia permeados pela habilidade emocional, tendo a percepção do ambiente de aprendizagem como um espaço privilegiado, não só para compreender o contexto da sociedade, mas também proporcionar à aluna e ao aluno a compreensão de que corpo é este que sou no exercício da vida. Pois acredito que no trabalho corpóreo, vocal
E esta me dada biologicamente e construída culturalmente. Estes instrumentos, que fazem parte da minha investigação sobre os processos criativos a partir da realidade trazida pelos corpos, e só a partir da compreensão e do empoderamento de ser um corpo é que se pode investigar questões e provocar mudanças que podem estar diretamente vinculadas à formulação das práticas emancipatórias do ensino-aprendizagem. Proposta esta que venho desenvolvendo desde os tempos de formação como estudante, como estagiária, como monitor e como bolsista de iniciação científica e de trabalho na Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, a UDESC, a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. E a seguir em minha trilha de 22 anos como professora universitária nos cursos de graduação e especialização na Universidade Federal de Alagoas, dando aula, orientando bolsistas de iniciação científica, iniciação artística e como colaboradora nos projetos de ação cultural que desenvolvi em convênio com as universidades, nas secretarias de educação do estado de Pernambuco e Alagoas e em meu trabalho como extensionista no Polo Arte na Escola Alagoas e como colaboradora na Universidade Federal do Maranhão e como pesquisadora e coordenadora do Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares da UFAL de 2003 a 2010 em Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011 a 2018, e do grupo de pesquisa Processo de Criação Arte e Loucura, aprovado em 2018 na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. E sendo orientadora nos mestrados de Artes Cênicas e mestrado profissional em Artes, Prof. Artes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde sigo como professora colaboradora. Bem como na trajetória como atriz e dançarina, primeiro na Cooperativa de Atores em Florianópolis, nos anos 80, e depois na Companhia Tota em Teatro e Dança Contemporânea em Recife, nos anos 90, e que foram muito importantes na minha formação extra-academia. Porque nesses espaços eu recebi uma formação informal enquanto artista. A seguir, observaremos minha formação formal em universidades públicas brasileiras. Vamos então para o segundo movimento, que é a formação universitária, a universidade como um compromisso social. No processo dissertativo desse memorial, eu demarco momentos do meu percurso formativo baseado nas etapas formais do processo de formação, graduação, especialização, mestrado e doutorado, que tem a finalidade única de ressaltar aspectos que deveriam ser postos sob análise. Contudo, os acontecimentos narrados estão de fato costurados de modo complexo, sendo impossível passar ao texto escrito a força de cada laço e a multidirecionalidade de cada segmento dessa rede de experiências, ideias e sentimentos que me prepararam para trabalhar em universidades. E eles estão aqui pontuados dentro desse memorial acadêmico porque eu julgo de extrema importância para eu chegar a ser a professora que sou hoje e pesquisadora. Desse modo, nessa minha escrita, procuro apresentar um conjunto de fatos e reflexões com o objetivo de tecer uma análise sobre o processo de formação e produção percorrida que me deu fundamentação para dar continuidade ao meu trabalho, chegando até o momento de ter que escrever este memorial para poder ter a possibilidade de ser uma professora titular. E neste sentido, se faz importante relatar que desenvolvi no processo formativo e na atuação profissional a familiaridade com a pesquisa, desde a iniciação científica até o momento atual como professora, artista, pesquisadora e orientadora. Nessa trajetória vem sendo conquistada a clareza, em especial pelo exercício docente que realizo, de que o ensino, sobretudo de um artista, numa perspectiva plena, não pode estar dissociado da pesquisa e da produção do conhecimento científico. Na primeira graduação que eu fiz em artes, concluída em 1983 na Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, UDESC, em Florianópolis, eu obtive nota máxima 10 e grande destaque na disciplina de prática de ensino, o que foi contundente para a decisão de tornar-me professora. Com a intenção de contribuir para a formação de professores para o ensino das artes, bem como bacharéis na área de artes, assim como na formação de atores e atrizes,
visando sempre trabalhar no ensino, pesquisa e extensão, dando ênfase ao corpo, às ações culturais e aos processos de criação artísticas, pensando, propondo e executando projetos inter e transdisciplinares que pudessem estar desenvolvidos em uma graduação, em programas de pós-graduação, como professora, pesquisadora, artista, o que de fato mais adiante eu realizo e que me levaria a criar mais tarde no doutorado o conceito de matriz corpóreo-vocal em processos de criação e um procedimento metodológico criativo denominado instauração cênica, amplamente trabalhado no mestrado em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no qual sou professora desde 2009, tendo sido produzidas diversas dissertações que exploram e avançam no conhecimento em pesquisas sobre este tema. O interesse pelos processos de criação artísticas e montagens cênicas, enfocando o corpo, trabalhados na perspectiva interdisciplinar, levando em consideração todo o entorno sociocultural, trazidos pelas pessoas envolvidas no processo, me foi despertado na graduação em artes, lá em 1983, por duas professoras em projetos diferenciados. Ao frequentar e concluir o curso intensivo de interpretação teatral, ministrado pela professora doutora Beatriz Ângela Cabral, como parte dos requisitos para obtenção do grau de licenciada e que derivou na montagem de O Túnel, de Dias Gomes, no texto de 1968. Foi um processo de trabalho colaborativo, desenvolvido em laboratórios práticos, permeados por pesquisa de campo e muita discussão sobre questões sociais e culturais. Com o passar dos anos, fui aprimorando esta questão, participando de vários cursos e palestras. E 2. Como participante da Companhia Dança Brasil, coordenada pela professora Marli Gobi, da qual participei durante toda a graduação na UDESC, concomitante a estes estudos, era aluna da Academia de Balé Clássico, Sandra Nola, e participava como atriz na Cooperativa de Atores, que era dirigida por Lau Santos, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e eventualmente frequentava as aulas de balé clássico da Academia Albertina Ganzo, na mesma cidade. Na graduação em artes, entre o elenco de disciplinas do curso, tive especial atenção para os componentes curriculares Artes Cênicas 1 e 2, que contemplaram em seu conteúdo programático discussões acerca de questões que discutem a teoria colocada em prática nas montagens cênicas e os processos de criação. Nessas disciplinas, estudei os textos e livros do professor Dr. Marco Camarotti, que desenvolvia e relatava um trabalho de artes cênicas nos bairros da periferia de Recife, Pernambuco, com seus alunos de graduação do Teatro Licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco. Este interesse pela pesquisa do Dr. Camarotti me levou, depois que eu me formei na Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, a me mudar para Recife e ingressar no curso de Teatro Licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco, onde este professor ministrava disciplinas, entrando assim em uma segunda graduação, agora em Artes Cênicas, curso no qual tive grande destaque nas disciplinas de prática de ensino e pesquisa, metodologia do teatro, animação cultural e encenação. Fato este que confirmou a vocação para o ensino e a pesquisa, já anunciada na primeira graduação. Frequentei, entre as disciplinas da licenciatura, as disciplinas de oficina de dramaturgia, introdução ao teatro, maquiagem, indumentária, cenografia, sonoplastia, iluminação, história do teatro brasileiro, metodologia da encenação, técnicas de teatro 1 e 2, metodologia do ensino do teatro, no qual eu obtive nota máxima 10, e dessa maneira eu tive uma sólida formação em artes cênicas e principalmente nas disciplinas voltadas para os processos criativos desenvolvidos nas disciplinas interpretação, montagem teatral e encenação. Nesse período, eu frequentava as aulas de dança contemporânea no estúdio da bailarina e professora Luciana Samico, localizada na cidade de Olinda, Pernambuco. E atuava como bailarina e atriz no grupo Totem Teatro Dança, onde permaneci durante 8 anos, obtendo assim uma consistente formação em processos criativos colaborativos. Concomitante a estas ações, ministrei aulas na Escolinha de Artes na Escolinha de Arte de Recife, pois eu conheci a professora Noêmia Varela nos encontros da Federação Brasileira de Arte Educadores, assim como a professora Ana Mãe Barbosa. E a
professora Doene me convidou a ministrar aulas na Escolinha de Arte de Recife. Sempre privilegiei os estudos relacionados ao corpo e na graduação em teatro, licenciatura, eu fui monitora e assistente de direção da montagem da disciplina Encenação 2A. Foi ministrada pelo professor José Francisco Filho, cuja pesquisa para a montagem dos textos de Mário de Andrade proporcionou-me receber o prêmio Jovens Cientistas em Arte e Comunicação. Pesquisa esta intitulada Mário de Andrade, uma concepção cênica, na qual concretizei um processo de criação como monitora encenadora do mencionado professor, já na perspectiva de uma atriz corpóreo-vocal que pressupõe o corpo com sua história cultural como desencadeador e catalisador no processo criativo da construção e desempenho de papéis das artes cênicas, que mais tarde, no doutoramento, me levaria a criar o procedimento metodológico criativo Instaurações Cênicas. A encenação foi apresentada no 2º Congresso de Iniciação Científica da Universidade Federal de Pernambuco e teve relevância reconhecida pela universidade, principalmente pelos departamentos de Letras e Artes, por sua significativa contribuição à investigação técnica científica na área das artes cênicas, para a interpretação de poemas com fundamentação na cultura e memória trazida por cada indivíduo e trabalhado em um processo criativo, tendo a memória corporal como força motriz da ação cênica. O que me despertou interesse para estudar o corpo sob a luz da psicologia. Desta forma, concorri e fui contemplada com uma bolsa de iniciação científica e cooperação acadêmica, tendo como orientador o professor Dr. Antônio Coase, no mestrado em Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco, pois me encontrava interessada em investigar sobre como o corpo era compreendido e tratado por jovens em suas áreas de conflitos com os pais. Estive trabalhando durante os anos de 92 e 93 nesta pesquisa e os resultados foram publicados nos anais da 23ª Reunião Anual de Psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia. Faz-se necessário pontuar a importância dessa pesquisa futuramente já na atuação profissional, mas ainda em formação no mestrado em Antropologia. Esta pesquisa foi de fundamental valor para desenvolver nos anos seguintes, de 98 a 2008, as atividades de professoras de teatro e dança para crianças e adolescentes em vários processos criativos e de pesquisa, tendo participado da Dance and International Dance nos anos de 1996 a 1998, onde priorizei o trabalho de montagens cênicas a partir da pesquisa corpóreo-vocal e da cultura, e também ao exercer a função de agente cultural na Diretoria de Ações Culturais da Secretaria do Estado de Educação e do Esporte de Alagoas, na cidade de Maceió, cujo resultado do trabalho desenvolvido foi publicado no livro de resumos do 2º Congresso da ABRASE, Associação Brasileira de Pesquisa em Artes Cênicas, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, que fica em Salvador, obviamente na Bahia, realizado em outubro de 2001, com o título O Trabalho Corpóreo no Processo de Criação de uma Encenação com alunos de escolas públicas em Maceió, Alagoas. O resultado cênico foi premiado como o melhor espetáculo da primeira mostra de teatro ambiental em Alagoas. O procedimento e metodologia para a montagem cênica priorizaram o processo criativo em dança e teatro, investigando as matrizes culturais, corpóreo-vocais dos alunos e alunas participantes, valorizando sua cultura, incentivando-a em temas interdisciplinares e também no sentido de que viessem a desenvolver ações culturais em grupos de teatro e dança nas comunidades. Nesse projeto de ação cultural, foi criado em conjunto com os alunos um texto que foi distribuído em folder durante a instauração cênica que era apresentada. Então, ele foi construído, esse texto foi construído a partir da minha dissertação em Antropologia Cultural, intitulada Borda do Lago, um caso de conflito agrário-ambiental, que fez parte dos estudos para a criação dessa instauração cênica, que eu trabalhei com 35 alunos nessa escola. Eu já entreguei o texto escrito aos professores, os professores já leram
E então eu não vou repetir aqui qual foi o texto, mas a temática foi o meio ambiente e foi o que trabalhamos dentro dessa instauração cênica que se intitulava Reticências, mas não era reticências escritas, eram 3 pontinhos. Essas crianças advinham de um bairro muito violento na cidade de Maceió e nós trabalhamos todas as relações corporais e ambientais. E na dissertação, no memorial escrito, eu apresento várias imagens desta encenação. É importante compreender nesse meu memorial descritivos, o meu compromisso para com a sociedade, antecipando-a mesmo. Eu vou retornar à narrativa da minha formação acadêmica. Ainda no final da graduação em Artes Cênicas, no ano de 1993, eu fui estagiária no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Recife e eu tive como supervisora a professora Elaíse Salles, uma pioneira no ensino da arte no Brasil e que esteve estudando com Ana May Barbosa nos Estados Unidos, realizando cursos sobre arte na educação. E a sua prática docente estava centrada na metodologia triangular do ensino da arte, apreciação da obra, fazer artístico e contextualização histórica. Isso me levou a compreender que no ensino das artes se faz importante estar sempre em contato com obras artísticas, proporcionar acesso à conscientização corporal e processos criativos e pesquisa de movimentos, levando sempre em consideração essa memória corporal. A história do corpo que se constitui nessa matriz corpóreo-vocal. Ao terminar a graduação, eu ingressei em uma especialização no programa de aperfeiçoamento em atividade de pesquisa antropológica sob orientação do professor Dr. Russell Perry Scott, no mestrado em antropologia na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, nos anos de 94 e 95, com bolsa do CNPq. E, nesse momento, eu estava interessada em me especializar em projetos e métodos de pesquisa que tinha certeza me oportunizariam fundamentação teórica para a minha vida profissional como professora, atriz e encenadora. Como de fato aconteceu, quando eu meu ingresso futuramente, inicialmente como professora substituta na Universidade Federal de Alagoas, onde consegui aprovar vários projetos de pesquisa e extensão, obtendo muitas bolsas de iniciação científica, artística e de trabalho para alunos e alunas, assim como no ano de 2007, já como professora efetiva, ser agraciada com a aprovação de projetos no programa ProExt-MEC e ProExt e Cultura MEC-FAUF. Esta formação em projetos na especialização ainda me proporcionou, em parte, fundamentação teórica e técnica para implantar em 2006 o curso de graduação em dança licenciatura e a Escola Técnica de Artes na Universidade Federal de Alagoas, que o Conselho Universitário da Universidade aprovou através da Resolução número 65/2006, de 6 de novembro de 2006, sendo eu sua primeira diretora. Quando terminei essa especialização, eu ingressei no mestrado em Antropologia Cultural, recebendo bolsa de estudos da CAPES e defendi a dissertação, obtendo o grau de mestre com distinção. E essa foi uma pesquisa de continuidade e aprofundamento ao aperfeiçoamento em atividades de pesquisa que eu já havia iniciado e se constituiu de uma pesquisa sobre a cultura das pessoas atingidas pelas barragens de Itaparica, na divisa de Pernambuco e Bahia, na cidade pernambucana de Santa Maria da Boa Vista, sobre a qual relatei brevemente anteriormente e vou retornar no próximo momento. Então, nessa pós-graduação em antropologia, que possui interface em artes, eu realizei intensa pesquisa de campo, me destacando como pesquisadora dentre os bolsistas, e recebi treinamento intensivo em métodos e técnicas de pesquisa antropológicas no campo e na elaboração e execução de projetos culturais no reassentamento de Itaparica. E o título da dissertação, como já mencionei, é Borda do Lago, um caso de conflito agrário ambiental. A dissertação foi resultado de um estudo cultural realizado com parcela da população rural reassentada no bairro, na
borda do lago, em Itaparica. E esta população ela passou por uma redistribuição da terra e pela introdução de novas práticas agrícolas. Então houve uma alteração nas suas práticas tradicionais em relação à terra, e eles sofreram uma readequação na sua maneira de viver. E o método que eu utilizei foi a observação participante. Eu morei lá com eles durante um longo tempo, que me permitiu comparar a vida anterior ao reassentamento com a vida atual. Nesse mestrado, entre as disciplinas cursadas, 3 delas foram de fundamental importância e vieram a contribuir essencialmente para nortear as ações e as práticas das artes na minha trajetória profissional ao longo dos anos até a presente data. A disciplina de cultura popular, ministrada pela professora doutora Sylvie Fougeré. Fruto dessa disciplina foi a revista Antropológicas e a Mesa Redonda Cultura Popular entre Memórias e Novos Conceitos, apresentada no 5º Encontro de Antropólogos Norte e Nordeste em 1997, e a disciplina do professor Russell Perry Scott, Metodologia e Técnicas de Pesquisa. A disciplina que foi ministrada pela professora Celita Farel, Didática do Ensino Superior. Em todas essas disciplinas eu obtive média 10. Esse conjunto de disciplinas me fez refletir também sobre essas questões ligadas à cultura e à arte e aos processos criativos, que considero o corpo em uma abordagem educacional, realizando o trânsito da teoria para a prática e vice-versa no ensino do teatro e da dança. E ainda falando um pouco sobre a minha trajetória na formação, em 1999 eu me inscrevi para a seleção no doutorado, mas não aconteceu a abertura do doutorado, então eu decidi fazer novamente um mestrado agora em artes cênicas. E toda essa experiência que foi adquirida em pesquisas nas formações acadêmicas, em artes visuais, antropologia, dança e teatro, contribuiu para que eu pudesse desenvolver trabalhos artísticos na área das artes cênicas, nas quais existe uma forte característica interdisciplinar, que também está presente na minha formação no doutoramento, que mais tarde eu finalmente realizei no programa de pós-graduação em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. E o título da minha tese é Sentidos, uma instauração cênica, processos criativos a partir da poética de Antonin Artaud. Eu fiz um upgrade do mestrado para o doutorado por sugestão da banca examinadora. Nessa minha tese eu estabeleci um diálogo entre teoria e prática, Oriente e Ocidente, consciente e inconsciente, considerando a cultura nordestina, na qual eu estava imersa no momento, contextualizando na contemporaneidade cênica mundial, através de uma aproximação intercultural e transdisciplinar, realizando uma articulação entre 2 danças dramáticas, a balinesa Barong e a nordestina guerreira, importantes durante o processo criativo para a encenação do texto Jato de Sangue, de Antonin Artaud, configurada como a parte de prática da cena da minha tese. E como suporte a essas articulações estéticas, eu abordei o teatro em Paris nos anos 20, a poética da loucura, 2 movimentos artísticos que influenciaram a obra artaudiana, o dadaísmo e o surrealismo, e as influências da psicanálise nestes. A dualidade e complementaridade presente no Oriente, o Yin e o Yang, e o objetivo da pesquisa foi descrever processos de criação para a prática da cena a partir da poética artaudiana, articulada a outras teorias, e a apresentação dos diagramas de respiração por mim criados para o treinamento do ator e da atriz. E a tese examina também os processos de criação da encenação hostal do grupo Nós Aqui através de Porto Alegre. Nesta pesquisa, teoria e prática não são estanques, ao contrário, estão imbricadas uma na outra. Por causa do tempo que eu tenho, eu não vou mais falar sobre essa minha formação
eu fiz de curta duração, porque eu penso que foi importante também, mas está escrito na parte escrita, obviamente. E os professores já receberam e já leram, né? Eu vou passar finalmente para o terceiro movimento, que é a atuação profissional na universidade como forma do compromisso, de confirmar o compromisso social, né? Em 1998, eu prestei concurso para professora substituta no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas e fui aprovada para ministrar as disciplinas de Antropologia Cultural no curso de Teatro, Licenciatura em Educação Física, Medicina e Odontologia. E ainda as disciplinas de Antropologia 1 e 2 e Etnologia no curso de Ciências Sociais. E nesse mesmo ano eu fui convidada para ministrar aulas no curso técnico profissionalizante de formação do ator da mesma universidade. No ano de 2000, eu prestei concurso finalmente para ser professora substituta no próprio Departamento de Artes, no curso de Licenciatura em Teatro, onde eu permaneci até 2002, porque em 2013 eu prestei concurso para professora efetiva para disciplinas de prática teatral e fui aprovada em primeiro lugar, um concurso muito concorrido como todos são. E dentro do Departamento de Arte da Universidade Federal de Alagoas, eu lecionei no cursos de teatro e licenciatura e também fui coordenadora do curso. E lecionei no curso de formação do ator e da atriz, sobretudo as disciplinas de montagens cênicas que estão todas descritas no memorial escrito. No ano de 2003, eu fui indicada pelo diretor de Assuntos Culturais, logo que eu entrei como professora efetiva, para ocupar o cargo de coordenadora geral do Polo Artes na Escola Alagoas, num edital que foi vencido pela PROEX da própria universidade. Eu aceitei e coordenei esse polo até o ano de 2009. Então, eu criei o Seminário sobre o Ensino da Arte, que contribuiu imensamente para a melhoria do ensino da arte no estado de Alagoas, tendo incentivado os professores de arte a se organizarem em uma associação, a ASPAAL, Associação de Professores de Artes de Alagoas. E os referidos professores e professoras organizados reivindicaram uma especialização no ensino das artes nas 4 linguagens, teatro, dança, música e artes visuais, que foi implantada em 2007 sob a minha coordenação. E assim a gente confirmou a missão do Polo Arte na Escola, que é qualificar a educação de crianças e jovens por meio de processos educacionais em artes, tendo o professor e professoras de artes como grande protagonista dessa ação na sua melhoria da qualificação. O Polo Arte na Escola de Alagoas foi uma iniciativa do Instituto Arte na Escola, que é um instituto sem fins lucrativos, que tem a missão de incentivar e qualificar o ensino da arte por meio de ações de educação continuada, projetos de ação e mediação cultural através das artes. Então, em Maceió, sob minha coordenação, manteve o convênio com a UFAL, né, como eu já falei, constituído então como um programa de extensão sob minha coordenação, onde foram propostos vários projetos e ações culturais em melhoria da qualidade do ensino da arte em Alagoas, como grupos de estudos continuados em ensino e aprendizagem da arte, recitais didáticos da Orquestra de Câmara em escolas públicas, seminários sobre o ensino da arte na escola em Alagoas, em sua 5ª edição em 2008, sempre sob minha coordenação geral. O apoio à Associação de Professores de Arte de Alagoas, abrigando na sede do Polo Arte na Escola, e apoiou e acolheu o Fórum Permanente de Dança em Alagoas, o que derivou na criação do curso de dança e licenciatura na Universidade Federal de Alagoas, sendo eu a sua primeira coordenadora. E o desenvolvimento do projeto O Ensino da Arte nas Escolas Públicas de Alagoas, mapeamento de professores e propostas de ensino para o teatro, um projeto que foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa em Alagoas, pelo CNPq e pela Fundação IOSP,
e do Instituto Arte na Escola, que foi um projeto aprovado meu de recém-doutora e que me oportunizou, então, orientar alunos de iniciação científica e aperfeiçoamento em atividades de pesquisa. E ainda tinha os grupos de estudos continuados em artes nas cidades de Maceió e Piaçaba-Sul, com uma interiorização do projeto e essa já mencionada implantação da especialização em artes, que eu coordenei. Vários alunos desenvolveram projetos sob minha coordenação nesse período e em 2004, com o término do doutorado e como professora efetiva da UFAL, eu comecei a me dedicar ao processo do curso de dança, que eu já mencionei também, que finalmente foi implantado em 2006, e eu fui sua coordenadora até o ano de 2007. Esse projeto ele foi antecedido pela criação do curso de extensão em processo de criação e composição coreográfica, que foi um projeto de extensão que eu coordenei também. No mesmo período, eu iniciei as articulações para a implantação da Escola Técnica de Artes, vinculadas à Universidade Federal de Alagoas, a partir do curso técnico profissionalizante de formação de ator, cadastrando este curso no Conselho Nacional dos Diretores das Escolas Técnicas, vinculadas às universidades federais à época. E, finalmente, foi aprovada a Escola Técnica de Artes em 6 de novembro de 2006 e eu fui sua primeira diretora. Em 2004, com a Associação dos Professores de Arte de Alagoas, que foi fundada a partir dos seminários de arte na escola, e que levou à implantação da especialização no ensino das artes. É importante dizer que essas 4 linguagens entravam 20 alunos para artes visuais, 20 para música, 20 para teatro e 20 para dança. Não era uma formação generalista, não. Bom, então, em 2004 eu iniciei uma outra pesquisa chamada Violência Urbana e Cotidiana, que foi desenvolvida pelo Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares da UFAL, que eu coordenei. E a partir dos dados obtidos, eu criei uma instauração cênica intitulada Em Branco, que era apresentada na rua usando roupas de pessoas assassinadas, objetivando discutir e chamar a atenção da população sobre a violação dos direitos humanos, configurado como assassinatos. A instauração cênica estreou em frente ao Palácio dos Martírios, em Maceió, em dezembro de 2004, e viajou para representar o Brasil em 2 encontros nacionais de teatro popular da América Latina, no Chile e na Colômbia, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade de Alagoas, a Fundação de Amparo à Pesquisa em Alagoas, e foi apresentado no Festival de Teatro de Penedo e participou do palco giratório do Sesc e da exposição Cenário em Alagoas. E foi apresentado diversas vezes em praças e ruas de Maceió e em várias cidades do interior de Alagoas. Em 2005, tive meu projeto de auxílio a recém-doutor ao ensino da arte nas escolas públicas de Alagoas, mapeamento de professoras e propósito de ensino para teatro aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa em Alagoas. Esse mesmo projeto ele foi selecionado, dando continuidade em 2006 e renovado em 2007. No ano de 2005, eu iniciei as articulações para uma colaboração entre o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFPA e o setor de artes da Universidade Federal de Alagoas, para que os professores que não tinham ainda mestrado e doutorado pudessem realizar. A maior parte do corpo docente naquele momento não tinha nem mestrado nem doutorado. O professor Dr. Sérgio Farias e a professora doutora Suzana Martins estiveram na Universidade Federal de Alagoas ministrando aulas e eu ministrei, então, como professora convidada do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, nesse projeto, a disciplina Tópicos Especiais em Arte Cênica, Espetacularidade e Matrizes Estéticas nas Artes Cênicas.
Em 2007, eu venci o edital ProExtMec com o programa Extensão em Artes, enquadrado no tema Qualificação de Professores que atuam no sistema educacional. O programa de Extensão em Artes, como já foi mencionado, era resultado desse convênio com o Instituto Arte na Escola. Bom, finalmente eu comecei uma pesquisa sobre Frida Kahlo e eu montei uma encenação e uma instalação cênica intitulada Rojo, que cumpriu temporadas no Teatro Linda Mascarenhas, em Alagoas, e participou também do evento Colores, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Foi montado com os alunos do curso de teatro da Universidade Federal de Alagoas e nós viajamos para apresentar lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Bom, no ano de 2009 eu tinha um desejo imenso de atuar como professora, pesquisadora e orientadora em uma pós-graduação em artes cênicas. E assim eu me credenciei no programa de pós-graduação em artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fui redistribuída para essa universidade em 2010 e lá eu permaneci até 2018, quando eu fui para a Universidade Federal de Pelotas. Eu ainda sigo atuando nessas duas pós-graduações. E o trabalho mais importante que eu desenvolvi pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi a residência artística que eu montei no Hospital Psiquiátrico João Machado, tendo montado vários trabalhos com os internos desse hospital, dando destaque para Loucure-se, que foi uma instauração cênica realizada dentro do hospital com artistas e os residentes. Foi um trabalho muito desafiador e interessante e muito importante para a comunidade. Nessa universidade, eu coordenei o Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares, desenvolvendo vários projetos de extensão e tendo montado o laboratório de criação de trajes, laboratório de criação e manutenção de trajes para a cena, dentro da Universidade Federal de Alagoas, tendo convidado o professor Fausto Viana para ministrar cursos nesta universidade. E desenvolvi uma disciplina de figurino e maquiagem em que nós tínhamos mostras de trabalho no final de cada disciplina e que se constituem também como um trabalho de extensão na medida em que as pessoas da comunidade eram convidadas para estar presentes na finalização da disciplina, que sempre tinha um desfile de trajes para a cena. Dentro desse laboratório também desenvolvi o projeto Cine Cruor, que era um estudo inicialmente sobre os filmes de Almodóvar e também um estudo sobre a obra de Frida Kahlo. O Cruor Arte Contemporânea foi criado como um grupo de prática da cena do Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares, e nós montamos várias encenações dentro das pesquisas que foram desenvolvidas ao longo do tempo em que estive nessa universidade. E finalmente nós vamos para o quarto movimento, que é a produção artística e intelectual, aonde então eu trago
o trabalho que foi desenvolvido junto com o CRUO, a Arte Contemporânea, e um trabalho que nós desenvolvemos com os autistas, que foi um trabalho junto com a ASPAAL, que é a Associação de Pais e Amigos de Autistas, lá do Rio Grande do Norte. E aí, dessas 74 obras artísticas que eu criei e participei, eu vou destacar alguns principais trabalhos cênicos artísticos, né? Sobretudo com o CRUO, a Arte Contemporânea, que foi essa coligação de prática para a cena criada para desenvolver as práticas cênicas das pesquisas realizadas. Então, eu montei, né, Água, junto com os alunos, que foi uma instauração cênica criada a partir da observação dos líquidos presentes na obra de Frida Kahlo e Pedro Almodóvar e suas reverberações a partir das memórias presentes nos corpos dos atuantes. Montamos Segredo, que foi criada a partir do filme A Flor do Meu Segredo, do Pedro Almodóvar, que investiga a fragilidade e o universo dos segredos e o que não se pode ver, e o que se pode ver. Os performers usavam uma venda nos olhos e andavam nas ruas e ao encostarem uma pessoa, conversavam com elas, criando uma intimidade momentânea. Montamos também Unissex, que foi uma instauração política que enfoca a questão e os direitos de pessoas transexuais ao uso do banheiro para seu gênero, escolhido ou não, para o seu nascimento, e que teve como objetivo transformar alguns banheiros separados por gênero em banheiros unissex. Esta ação teve o apoio do Grupo GUDES, que é o Grupo Universitário de Defesa da Diversidade Sexual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Montamos ainda Corpo Livre, e Bazar Cult. Montamos Carmim. Com Carmim nós viajamos para o Escena Mazatlán, no México, e montamos em convênio com o Instituto de Cultura e Artes de Mazatlán, montei Altazor, onde eu trabalhei como atriz, com a direção do mexicano Jorge Gorostiza. Desenvolvi ainda um projeto junto com o professor Marcos Bulhões, da Universidade de São Paulo, que foi as coralidades performativas. E ainda trabalhei em convênio com o professor Marcos Bulhões na montagem dele de Cegos, que foi apresentado dentro dos seminários Corpos Diferenciados, que eu criei e coordenei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Que foi foram seminários importantes desenvolvidos durante o período que eu estive na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No quinto movimento, na gestão, vou ser bastante breve por causa do tempo, dizendo que eu sempre estive em cargos de coordenação e de direção, inclusive concomitantemente, por causa da implantação do curso de dança licenciatura e a Escola Técnica de Artes na Universidade Federal de Alagoas, né? E também coordenei, em 2007, o curso de Teatro Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas, e depois fui vice-coordenadora do curso. Como já mencionei, fui coordenadora do curso de especialização no ensino da arte em 2009 e 2010. E em 2011 a 2014 eu assumi a coordenação do curso de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
sendo reconduzida, né? Eu fui 2 anos coordenadora e depois fui reconduzida por mais 2 anos. E também fui vice-chefe do Departamento de Artes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, temos ainda os aspectos inconclusivos, novos horizontes, intenções e propostas. O envolvimento com essas demandas universitárias na esfera do ensino, pesquisa e extensão e atividades administrativas me proporcionaram experiência e formação para atuar como gestoras em cursos de artes. Eu vivi intensamente atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e extensão universitária, bem como integrando atividades relacionadas com a organização e mobilização docente, nessa capacidade articuladora, crítica e propositiva que eu venho sendo permanentemente desafiada. Nessa esperança de alcançar uma escola verdadeiramente pública e democrática, que é o que me orienta e me move para enfrentar esses desafios cotidianamente. E se essa esperança parece ser uma grande utopia, e muitas vezes me parece realmente que é, sobretudo nos tempos em que vivemos, eu concordo com Anísio Teixeira, de que visionários são os que julgam que se pode hoje formar uma nação pelo modo por que estamos destruindo a nossa. Esse é um inquietante movimento de transformação pessoal e de atuação. Chegar até este ponto de solicitar a progressão para professora titular significa para mim seguir como professora e pesquisadora, potencializando a itinerância relatada. Junto à minha formação e aos meus títulos e à minha atuação como professora e pesquisadora ao longo desses anos todos, sempre estive e estarei presente no compromisso com a sociedade, com a educação e com o ensino da arte. A minha intenção é cumprir esse compromisso através do desenvolvimento das atividades acadêmicas no nível da graduação e pós-graduação, sempre com a disposição de tomar como eixo a atitude e ação do ensino e da pesquisa em artes voltada para o espaço-tempo contemporâneo, no qual se destaca a importância da articulação entre o processo de ensino-aprendizagem nas artes, englobando o tripé no qual se funda a universidade, ensino, pesquisa e extensão.